Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Camille. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Elaine e hoje vamos estar entrevistando a nossa coordenadora Thaís, o aluno Rauan e a aluna Evelyn. A senhora quer falar um pouquinho sobre a história da gente? Isso. Como o tema do podcast hoje é o capacitismo, então, tirando as dúvidas, de quem está aí assistindo sobre a questão do capacitismo. O capacitismo nada mais é do que a discriminação e o preconceito das pessoas, que têm uma deficiência, seja ela intelectual, auditiva, física, visual. Então, é esse preconceito que as pessoas têm sobre a capacidade de desenvolvimento dessas pessoas. Sim. Sou Rauan, meu nome é Rauan, sou do primeiro ano, tenho 16 anos. Certo. Meu nome é Evelyn, sou do primeiro D e tenho 15 anos. Certo. Bom, vou fazer agora a pergunta, O que você pensa a respeito da inclusão do público da educação especial nas escolas? Então, essa inclusão é algo que é muito discutido, um tema muito discutido, porque dentro da escola, eu acredito que todos precisam estar preparados para que haja essa inclusão. Então, não só os professores, mas também os estudantes e também os pais. Então, para que essa inclusão aconteça, precisa ter um conjunto de informações e de conhecimento. Muitas das vezes a escola se prepara, tem muitas formações relacionadas ao assunto, mas os alunos às vezes não estão tão preparados para essa aceitação. Os pais muitas das vezes também não estão preparados para aceitar os filhos, com com essa deficiência, que seja intelectual, seja uma criança hiperativa, ou um filho autista, ou uma criança que tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, o pai, ele também precisa estar preparado e aceitar, porque essa criança ela só vai conseguir desenvolver se tiver o conjunto, Só a escola trabalhando sozinha não tem desenvolvimento. Ela tem que ter o apoio de todo mundo, Isso, geral, tem que ter um apoio ali geral de todo mundo voltado para o desenvolvimento dessa criança. Qual é o grau de parentesco da pessoa que tem a deficiência? Que você convive. Que você convive. É irmã, A irmã mais nova? mais nova, de 4 anos. Ela estuda? Estudo. Ela começou os estudos por agora ou Já foi? tem uns anos. Já tem uns anos? Então ela frequentou a creche? Isso. Frequentou? E foi normal, tranquilo? Foi de boa? Foi difícil no início. Foi bem difícil? Até agora tá sério. Sério? Você, qual o grau de parentesco? O meu é minha irmã, ela tem 4 anos, se chama Betânia. Ela não estuda por causa do problema dela, ela tem um desenvolvimento muito atrasado. Ela não consegue falar, acamada, precisa de cuidado 24 horas, não pode parar de cuidar, porque se parar pode acontecer problemas também, que ela usa uma sonda e é bem perigoso. Então, o desenvolvimento dela está lento ainda, Está muito... Ela não é muito desenvolvida para estar numa creche agora. Você tem que ter um professor particular mesmo que dê conta de ensinar para ela. Mas é da sua família? Vocês pagam alguma pessoa para cuidar dela? Não, no caso, eu sou o irmão dela, eu ajudo minha irmã, eu cuido dela. Enquanto tem vezes que minha mãe sai de casa e só tem eu para cuidar dela. Enquanto você não está aqui na escola, quem fica com ela lá? Minha mãe. Aí depois você... Quando eu chego em casa, eu cuido dela, ela sai pra rua para resolver os problemas. Entendi. E a senhora Thaís? Então, no meu caso é o meu filho, ele tem 4 anos de idade, o nome dele é Gael. E a gente tem uma rotina bem intensa, Como eu falei, o desenvolvimento ele vem quando ele tem um conjunto de profissionais trabalhando para o desenvolvimento. Então, o Gael ele tem uma rotina intensa de terapias, Dentre elas, ele tem o psicólogo, a fono, a psicomotricidade, a terapia ocupacional.
Ele também já está inserido na escola desde 1 ano e meio, né? A gente decidiu colocar mais cedo na escola porque ele, uma das coisas que a gente percebia nele era a dificuldade com a interação social. Então, quando nós tivemos o diagnóstico do Gael, as principais dificuldades que ele tinha até fechar esse diagnóstico era a relação social com as pessoas, era o atraso na fala, era o não saber se organizar de forma emocional, né? Então, quando a gente resolveu buscar ajuda e tentar identificar o que estava acontecendo, porque a gente já via que tinha algo ali que não estava certo, tinha algo que estava diferente, né? Eu tenho 2 filhos, então você acaba comparando um com o outro, né? Na época que o mais velho tinha a idade do mais novo, o desenvolvimento era diferente, não era assim. E aí você começa a se questionar, será por que está agindo dessa forma? Então a gente tem que ir em busca, né, de um profissional para tentar entender o porquê que a criança age dessa forma. Então a partir do momento que a gente identificou, né, através do atendimento com o neuropediatra, então o neuropediatra já foi encaminhando para esses profissionais. Então a rotina dele é intensa devido a isso, né? Quando a gente quer que a criança desenvolva, a gente tem que ir atrás dos profissionais para poder ajudar. E teve uma melhora? Muito significativa. Muito? Quando nós identificamos que ele era TEA, né, que ele tinha o transtorno do espectro autismo, ele tinha 1 ano e meio. Então nós estamos aí há 2 anos e meio com terapias intensas. Então a gente já viu uma melhora na questão comportamental, na socialização com os colegas, né, no desenvolvimento dele escolar. Então era uma criança totalmente assim retraída, né? Teve várias apresentações na escola que eu ia e que ele não tinha desenvolvimento. Tipo, uma apresentação do Dia das Mães, uma apresentação de uma quadrilha de festa junina. Então hoje, esse ano mesmo, é um ano que a gente está colhendo tudo aquilo que a gente vem plantando há 2 anos e meio atrás. Então esse ano eu já fiquei assim, surpresa com a apresentação do Dia das Mães. Quando eu vou até me emociono, porque hoje eu consigo ver ele fazendo, ele desenvolvendo, mas tudo é através do conjunto de profissionais. E eu vejo a dificuldade, né, que as outras pessoas têm para poder desenvolver, né, a criança, muitas das vezes porque não tem conhecimento, né? Outras pessoas é porque também não tem uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio que hoje eu consigo conciliar o papel de mãe, o papel de profissional e dá tudo certo. Mas eu sei que muitas pessoas não têm essa mesma rede de apoio. E não é fácil, é difícil. A gente tem essa dificuldade porque requer tempo e requer dedicação. Existem muitas mães que não têm esse tempo e acaba... Isso. O desenvolvimento da criança acaba parando ali. Isso. Se não tiver essa dedicação e persistir na dedicação. Porque não é fácil todos os dias você acordar cedo, levar a criança para 3 terapias por dia, ficar ali na recepção esperando, porque é uma criança menor. Você não pode simplesmente deixar e ir embora. Você tem que levar, você tem que ficar lá na recepção esperando, termina uma terapia, muitas das vezes não é no mesmo ambiente, né? O psicólogo é aqui, a fono é do outro lado da cidade, a psicomotricidade é no outro lugar, então você tem que transitar, você tem que ir atrás. E muitas das vezes não é fácil, né? Tem que ser corrido, tem que persistir para poder colher os frutos lá na frente. Certo. Como é lidar com o público da educação especial em relação ao que as pessoas pensam? Então, falta muita informação para as pessoas, né? Isso é fato. Eu acho que se tivesse essa informação, o mundo seria bem melhor, né? E não é que falta informação, falta as pessoas buscarem as informações corretas. É querer, né, saber, né? É querer saber, querer ter conhecimento do problema do outro. É ter empatia pelo outro, né? Na verdade. Então, assim, eu vejo que falta muita informação para as pessoas. Porque existem algumas deficiências que visivelmente você consegue perceber, né? Quando a pessoa é um deficiente físico, você consegue perceber, porque muitas das vezes ele usa uma cadeira de rodas. Quando ele é um deficiente visual,
você consegue perceber, porque muitas das vezes é visível. A pessoa que tem o autismo, dependendo do grau do autismo, não tem essa visibilidade. Por exemplo, muitas das vezes eu chego num lugar e a pessoa fala assim, nossa, mas ele não parece ser autista. Aí você para e pensa, mas como que é uma pessoa parecer ser autista? Porque não é físico, né? É uma deficiência intelectual. Então, existem vários graus do autismo, né? Existem 3 graus de autismo, que é o leve, o moderado e o severo. Então, vai aumentando o grau. A pessoa que tem o nível severo, ele é visível, você consegue perceber. A pessoa que tem o nível leve, às vezes você não percebe. A pessoa que está fora não percebe. A pessoa que convive com essa criança percebe pelas dificuldades que ele tem de desenvolvimento. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Fui ao shopping com meu filho e lá tem a escada rolante, né? E ele subiu pela escada rolante e para ele, no entendimento dele, ele tinha que descer pela mesma escada que ele subiu. E a gente sabe que no shopping tem a escada que sobe e a escada que desce. Sim. Né? Então, quando ele foi descer, ele queria descer pela escada que ele subiu. Ele não aceitava essa diferença das escadas. Então, ali é um momento que tem um conflito, né? A criança começa a chorar, a criança se joga no chão, a criança demora para perceber aquilo que você quer que ele perceba. E aos olhos das pessoas que estão ao redor, o que acontece? A mãe não sabe educar, a criança está dando birra. Ah, se fosse filho meu, nesse dia teve isso. Um pai passou por mim, um homem passou por mim e falou assim, se fosse filho meu, eu já tinha tirado o chinelo e batido na bunda dele. Coisa que, tipo, ia adiantar alguma coisa, né? Vai resolver? A agressão resolve? Não resolve nada. Nas condições dele, piorou. Então, tudo é no tempo dele, no entendimento dele. Então, nesse dia, o que eu tive que fazer? As pessoas da segurança veio para ver o que estava acontecendo, porque o choro é um choro alto. E eu expliquei para o segurança o que estava acontecendo, qual era o motivo que ele estava daquela forma. E o segurança, sim, teve uma empatia. Ele desligou a escada e a gente conseguiu descer. E resolveu o problema. Então, assim, são coisas desse tipo que, às vezes, pela falta de informação e de empatia das outras pessoas, é que a gente enfrenta muitos problemas no dia a dia. Esse é só um exemplo, né? Fora as outras coisas que acontecem. Acontece no dia a dia. No dia a dia, sempre tem uma coisinha. E como eu disse, é tudo no tempo deles. Não adianta querer forçar, querer que naquele momento ele entenda que uma escada sobe e a outra desce, né? É tudo no tempo dele. Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. Muita paciência. E você, o que as pessoas pensam sobre sua irmã, o desenvolvimento dela? Como você vê em relação a isso? O que as pessoas pensam? Julgamentos, críticas? Acontece bastante. As pessoas pensam que é só birra, né? Que te bater adianta. O pessoal sempre leva pro lado da agressão. Tipo, bate que melhora, mas... Por ser algo não visível, eles pensam que é só isso. Mas, não. Nunca chegou a acontecer com você? Ninguém chegar pra você e falar alguma coisa sobre isso? Sobre sua irmã? Não? Ainda não. As críticas, elas sempre vão existir, né? Eu falo que se eu tivesse ido pro lado de escutar a crítica do outro, hoje eu não tinha nem o diagnóstico do meu filho. Porque muitas das pessoas falam que você tá procurando doença na criança. Esse menino não tem nada, ele só é custoso. O meu filho também demorou demais para poder falar. Então, assim, se você for pela crítica do outro, você não procura se desenvolver e melhorar. Eu acho que o mais importante é não dar ouvido para as críticas que as outras pessoas fazem. Porque quem sabe da sua realidade é você. Quem vai viver aquela dificuldade da criança é você. É você que eu falo assim, a família. No meu caso, eu como mãe, o pai, o irmão que está em casa ajudando, a irmã, né? Então, quem vive com a criança somos nós.
Sim. Então, nós que temos que saber e correr atrás, né, do desenvolvimento. Ô, Thaís, te fazer uma pergunta. Pessoal. O que você acha que deve ser mudado nos ambientes sociais ao pensamento das pessoas sobre o público da educação especial? Na verdade, não é o que tem que ser mudado, eu acho que é o que tem que ser acrescentado. Como eu disse nas outras, né, respostas, o conhecimento precisa ser melhorado. A partir do momento que as pessoas têm o conhecimento sobre o assunto, sobre o tema, eles começam a agir de forma diferente. Então, como que a gente pode promover esse conhecimento? Através de campanhas, através de palestras nas escolas relacionadas à inclusão. Então, quando se tem o conhecimento, né, tudo começa a fluir, né, tudo começa a se encaixar melhor. As pessoas precisam ter o conhecimento que toda pessoa com deficiência, ela tem uma lei que ampara. Então, vai amparar ele dentro da escola, vai amparar ele em relação à saúde, né, educação. Então, o que precisa ser feito é isso. Mais campanhas informativas para trazer informação para a população. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Qual é a dificuldade que vocês presenciaram, viram nisso? Muito falta de cuidar, tipo, você tem que levar em psicólogo. E é muito difícil, porque é sempre em outra cidade. Tipo, nós a gente vai mais ou menos uns 3, 4 vezes no ano, lá em Goiânia. Aí tem que ficar indo, voltando, gasolina. Questão de dinheiro, né? Isso. E você? Dificuldade, na verdade, eu não levo essas terapias, essas coisas. Quem tem mais esse conhecimento aí, sair, minha mãe leva ela. Teve a forma que ela teve que fazer lá em Goiânia, teve que pegar os transportes lá, e falar de voltar. Aí. Os tratamentos são muito longe, né? Tem que ter dinheiro e tempo. Mas sua mãe é tranquila com isso, em questão do dinheiro e o tempo que gasta para levar ela? Ou vocês passam tipo... Não, tem muita dificuldade. E você, a dificuldade que você passa com o seu filho? Eu não relaciono muito como uma dificuldade, né, em relação a isso. Como eu falei, isso é você doar o seu tempo para ver o desenvolvimento do outro, né. No meu caso, a gente faz o tratamento pela rede privada. Então, nós temos o plano de saúde que cobre todo o tratamento. No caso dos meninos, eles, né, pelo que a gente entende, eles necessitam da rede pública. E querendo ou não, é um desafio. A rede privada a gente também tem esses desafios, porque eles tentam dificultar cada vez mais a quantidade de terapias que a criança faz, né? Vão colocando ali empecilhos, e aí você tem, além do problema que você já tem, né? Aí eles criam mais um problema para poder privar a criança da quantidade de terapias que ele tem que fazer. E é uma luta constante. Então, você briga com o plano de saúde, você briga ali na Secretaria da Saúde, né, no caso de quem necessita da rede pública. Então, é uma briga que eu falo assim, no sentido de correr atrás daquilo que é direito da criança. Como eu disse para vocês, existe a lei que ampara, né? Então, muitas das vezes essa lei que ampara, ela não é seguida à risca. Então, a gente que é mãe tem que estar ali lutando, brigando, e cobrando e reivindicando os direitos dos nossos filhos, né? E é direito. O direito ele tem que ser seguido, tem que ser cumprido. Se todo mundo cumprisse com os seus deveres, né, e com os seus direitos, faria tudo bem. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Bom, qual foi a reação que vocês tiveram quando vocês descobriram sobre o parente de vocês? Qual foi a reação que vocês tiveram mesmo na hora que
descobriram? Como descobriram? Nós descobriu por causa do meu pai. Ele cismou que o formato da cabeça da minha irmã era diferente, que não era normal. Os médicos falaram que era por causa de estar dentro da barriga, mas quando a gente foi atrás era autismo, era problema, teve que fazer cirurgia. Ela tem aquela craniostenose, que depois isso, que depois da cirurgia acho que causou o autismo. Então mexeu. Ela teve que fazer a cirurgia daqui até aqui. E qual foi a sua reação quando você descobriu sua família? Descobriu, eu tinha acho que 12, 13 anos, então eu não sabia muito ainda. Sim. Qual foi a reação de vocês ao descobrir? Eu não fiquei assim, muito chocado nada, porque Ainda era muito criança, né? era pequeno, tinha 10 anos. Aí só minha mãe que ficou bem chateada. Entendi. Você? Então, a parte da descoberta na minha família foi porque a gente começou a perceber que tinha algo diferente, né? Como eu tenho 2 filhos, a gente começa primeiro a comparar a fase de desenvolvimento de um com o desenvolvimento do outro. Lógico que a gente sabe que são pessoas diferentes, cada um vai, né, se desenvolver de uma forma. Mas aí tinha a questão do atraso da fala, com 1 ano e meio não falava, só apontava. A questão do nervosismo, a questão do não dormir bem à noite. Então, nós passamos muitas noites em claro. E a questão da interação social. Não tinha interação nenhuma. Então, todo esse conjunto, né, a gente foi falando, poxa, alguma coisa não tá certo. E aí, numa consulta com uma pediatra, uma consulta de rotina, a pediatra comentou comigo, ela falou, Thaís, você não acha que tem alguma coisa diferente no Gael? Aí eu parei e falei, olha, eu já tinha analisado algumas coisas, porém eu achei que como mãe estava comparando. E ela, não, a gente vai fazer um encaminhamento para o neuropediatra, porque ele vai conseguir avaliar melhor, né, se realmente tem alguma coisa ou se é só suspeitas, né, nossa mesmo. E assim nós fizemos, nós levamos em 2 profissionais da área e os 2 deram o mesmo diagnóstico, né? Dentre eles tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, a hiperatividade, o autismo, e aí a gente começou, né, a fazer os tratamentos para poder melhorar o desenvolvimento dele. E teve um episódio também que aconteceu na creche, porque como tinha problema de socialização, o melhor lugar que tem para criança socializar é na escola. Em casa ele convivia só com adultos, né? Então a gente colocou ele na creche para ter essa socialização, mas mesmo assim não acontecia, né? Muitas das vezes a professora me mandava foto, enquanto as crianças estavam num canto da sala, no tatame, assistindo um filme na televisão, ele estava no outro canto da sala sozinho. Um belo dia foi aniversário dele, a gente decidiu fazer o aniversário na creche, porque como os colegas eram da creche, da faixa etária dele, então vamos fazer esse aniversário lá. E aí montamos aquela mesa cheia de coisa gostosa, alugamos brinquedos para as crianças brincar. Enquanto todos estavam num canto da creche brincando, ele estava andando sozinho no outro. E aí você já começa, né, a relacionar, falar, poxa, não tá certo, não tá legal isso daí. E aí foi aonde a gente correu atrás, né, e descobriu, mas a questão da família muda tudo, né, porque aquele tempo que talvez você teria para cuidar de você, para fazer uma academia, você já não tem esse tempo mais. Então o tempo hoje, a prioridade é dedicada para ele, para que ele tenha um desenvolvimento melhor possível. Então tudo muda na vida de todo mundo. A senhora tem contato com outras mães atípicas, assim? Sim. Quando você começa nesses tratamentos de terapia, como a gente fica muito em recepção de consultório, então a gente começa a se identificar com outras mães, né? Porque hoje em dia
existe um número muito grande de crianças já diagnosticadas. Então, dentre uma terapia e outra, você está ali tendo contato com uma mãe, escutando as experiências de vida dela, como que ela fez a descoberta. Aí tem a troca de ideias, troca de opiniões. A gente conversa muito sobre os profissionais, né? Isso ajuda muito também. Ajuda muito, super. A gente monta grupos de WhatsApp com as mães, porque aí sempre que uma tem dúvida relacionada a um profissional, a um terapeuta, a outra tá ali para poder ajudar, né? E também na questão de colocar as crianças para socializar entre si. A gente promove encontros, né? Onde a gente tira um dia para fazer um piquenique numa praça e leva os meninos para poder interagir. Então é muito importante ter essa união com as mães, né? É muito legal isso, né? Essa interação toda. Isso, a gente interage tanto entre as mães quanto as crianças, né? Eu acho que isso é muito importante. Vocês conhecem mais alguém? Como, por exemplo, um amigo, alguém próximo da mãe de vocês, os pais, que também tem uma criança, assim? Não. Não? Não. Também não? Certo. O que vocês acham que deve ser mudado na educação e nos outros ambientes sobre esse assunto? Ter mais palestras. A gente ouve, assim, pelas pessoas, muita brincadeira, piada. É muito aluno que acha que é alguma coisa ruim, né? Então, E pessoas também do ambiente de fora não têm o conhecimento total sobre esse assunto, né? E já vai com outro pensamento sobre isso. E você, o que você pensa sobre isso? O que acha? Então, assim, o que a gente vê que acontece muito é a prática do bullying, né? Então, assim, às vezes os alunos em si, eles fazem brincadeiras, né, com as condições do colega. Então, eu acho que isso é uma mudança que precisa acontecer, né? A gente tem que começar a levar com mais naturalidade, né, a deficiência do outro. Então, levar com mais naturalidade, ser mais empático, né, estar disposto a ajudar o colega nas dificuldades que ele tem, que ele enfrenta, né? Hoje a gente percebe que a rede de ensino ela tem um suporte muito positivo, né, em relação ao profissional para aquelas crianças e adolescentes que precisam, né, de um suporte humano. Então a gente vê que hoje em dia é positivo, a escola proporciona isso para o aluno e precisa ter essa melhora em relação aos colegas, né? Eu acho que o colega está ali apoiando, incentivando, socializando, né, para a melhoria do ensino do colega atípico. Eu acho que é muito válido acontecer isso dentro do ambiente. Sim. Certo. Então vamos lá para a nossa última pergunta, nossa última questão de hoje. As pessoas atípicas são capazes de se desenvolver igual as típicas, as tais normais? Assim. Com certeza. Se a criança ou o adolescente ele tiver ali um estímulo, se ele for estimulado, com certeza. A gente tem aí grandes nomes, né, como Bill Gates, né, que já foi diagnosticado com autismo, Albert Einstein, né? Na época de Albert Einstein, ainda não tinha esse diagnóstico, né? Porque esses diagnósticos, a ciência começou a ter o diagnóstico, a dar o diagnóstico atualmente. Tanto que hoje em dia as pessoas falam muito, né? Mas parece que todo mundo hoje em dia é autista. Quantas crianças, quantas pessoas autistas nós temos hoje em dia? Por quê? Porque hoje em dia se tem o diagnóstico, né? Em tempos atrás não tinha esse diagnóstico preciso, né? Então hoje nós temos muitas crianças diagnosticadas com autismo, com TDAH, né? Não só crianças, mas adultos também, né? Adultos que sabem que lá na infância tiveram muita dificuldade na aprendizagem, mas não sabiam o que era. E que hoje, né, fazendo uma consulta com um neuro, ele descobre algumas deficiências que ele tem. Então, eu acredito sim que as crianças e adolescentes elas conseguem
se desenvolver, né, as crianças atípicas, até melhor que as típicas, porque elas são mais estimuladas para o desenvolvimento. Sim. Hoje a gente vive uma era digital muito grande, onde as pessoas estão com preguiça até de pensar. Sim. Então procura muito, tudo muito pronto na internet, né? Fica ali muito tempo voltado para as tecnologias, muito tempo voltado para a tela de computador, né? Para a tela de celular. E o cérebro acaba ficando um pouco mais preguiçoso. A criança atípica, como ela faz muitas terapias, ela tá ali para poder desenvolver, né, o cérebro. Então, ele sai da tecnologia e ele passa a fazer atividades mais lúdicas, atividades mais relacionadas a jogos de tabuleiro, que hoje em dia, né, o adolescente e a criança já não utiliza tanto mais. Então tá voltado muito para a tecnologia. Então eu acho que tem a capacidade de desenvolver muito bem. Até melhor, né? Até melhor. Até melhor. Devido ao estímulo. Isso. E vocês? Eu acho que sim. Se os autistas tiverem um apoio da família, desde criança, melhor ainda para eles se desenvolverem. Então, gente, vocês querem comentar mais alguma coisa que veio na mente de vocês? Não. Não, né? Então, agradeço muito a presença de vocês, tá? Vão ajudar muito. E obrigada a todos vocês por terem assistido. Um por todos E todos contra o capacitismo!